Olá, saudações em Cristo. Quero dizer para você que está nos acompanhando pelo YouTube que meu bem-vindo, obrigado por permitir eu entrar na tua casa, mas eu queria convidar você agora para nós fazermos uma oração e em seguida iremos ler a palavra de Deus. Pai, muito obrigado por esse momento, por poder participar juntamente com as pessoas que estão nos acompanhando. Obrigado, Pai, por entender que a Tua palavra vai falar comigo, vai falar conosco, vai falar com as nossas vidas. Abençoa todos que estão ouvindo, todos que estão acompanhando, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, então? Evangelho, segundo São João, capítulo 11, verso 38 até ao 44, que diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com as ataduras, e o rosto envolto em num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-nos e deixe que ele vá. Mas uma oração. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Fala conosco, fala com todos que estão nos acompanhando. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês essa palavra e o tema da mensagem é: amigos de Jesus também morrem. Amigos de Jesus também morrem. Quando nós olhamos para esse texto, no versículo 35, nós vemos que Jesus chorou. Por que e para que Jesus chorou? Será que foi pelo pecado das pessoas? Será que foi pela situação momentânea daquelas pessoas que estavam em luto? E nós entendemos que o luto judeu, do povo judaico, demora de 7 dias para mais. Por que será que Jesus chorou? Foi sentimento, foi emotivo, foi sentimental? O que foi que levou Jesus a chorar? Sabemos que Jesus era amigo de Lázaro. Jesus vivia na casa de Lázaro. Jesus tinha amizade próxima, bem próxima de Lázaro. Mas aqui no texto chama a atenção que uma vez, dentro do versículo 38, que Jesus ficou comovido profundamente. Outro texto que mostra também que Jesus ficou profundamente comovido, em outras versões diz agitado, é Evangelho de São João, capítulo 12, verso 27. Jesus também fica emotivo, Jesus fica agitado profundamente pelo fato de ele fazer previsão a respeito da sua morte. Em outras palavras, ele está dizendo: está chegando a minha hora, vou morrer. Então ele fica agitado, ele fica profundamente comovido. E quando nós olhamos para esse texto, tem 4 palavras interessantes, 4 palavras-chave que eu posso dizer para vocês, queridos, que nós encontramos no texto. A primeira palavra foi tristeza, a segunda foi enfermidade, a terceira morte, a quarta ressurreição. Iremos discorrer um pouco em cima dessas 3 primeiras palavras: tristeza, morte e enfermidade. Quando nós olhamos para esse texto, no contexto em geral, nós entendemos que Jesus tinha sido comovido e ele, em vez de ele atender a Marta, quando foi informado que o Lázaro estava doente, que seu irmão estava doente, Jesus tinha outros deveres, outras obrigações, e ele foi executar, foi fazer. E quando ele retorna 3 dias após, ou 4 dias que seja, ele retorna e, surpreendentemente, é informado que Lázaro estava morto. Nós entendemos que por trás disso
essa demora de Jesus, nós entendemos que existe um motivo por que ele demorou. Porque pela tradição, costume, cultura judaica, quando alguém é morto, as pessoas passam por alguns preparativos para ser enterrado. As pessoas passam por um bálsamo, N preparativos até chegar o momento de ser enterrado, e isso condiz com a demora de Jesus. Jesus foi sábio, Jesus foi inteligente, ele sabia por que ele agiu desse jeito, além, obviamente, dos compromissos que ele tinha. Mas vamos lá. O que nós vemos aqui? Nós vemos que os judeus queriam antecipar, ou queriam impedir, antecipar não, impedir a morte de Jesus, a morte de Lázaro, mas eles achavam que Jesus tinha essa possibilidade de impedir a morte de Lázaro, levando em consideração que eles criam que Jesus curou cego, Jesus curou surdo, Jesus curou paralítico, então para eles seria possível impedir a morte de Lázaro. Dentro disso, nós vemos o quê? Marta, ela não antecipa e nem crê na ressurreição do seu irmão. Isso está no versículo 6 e versículo 7. Ela simplesmente não acredita que seu irmão pode ressuscitar. No diálogo que Jesus teve com ela, ainda dentro do capítulo 11, ela sugere que a ressurreição de Lázaro seja no escatológico, ou seja, no fim dos tempos. Não era isso que Jesus estava se referindo. Tendo em vista que Jesus havia prometido, Jesus prometera, eu vou ressuscitar o seu irmão. No versículo 23, Jesus afirma categoricamente, eu vou ressuscitar o seu irmão. Continuando, o que nós entendemos dentro das três situações? Nós entendemos que a enfermidade, a tristeza e a morte bateram e chegaram na casa de Marta e Maria. Elas perderam o seu irmão. Mas a presença do mais ilustre, que é Jesus, o amigo ilustre, o amigo poderoso, o amigo que é conhecedor. A Bíblia fala assim que tem amigo mais chegado do que o irmão. Então imagina Lázaro tendo Jesus como amigo. Então nós entendemos que toda essa situação está pronta para ser mudada. Essa situação permite que, historicamente, ia chegar no auge do ministério de Jesus. Bom, se nós recordarmos um pouco, Jesus já tinha ressuscitado a filha da viúva de Naim. E Jesus falou que ele é a ressurreição e a vida. No versículo 25 desse mesmo capítulo 11, Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida. Em outras palavras, podemos dizer que o poder da morte e da vida está nas mãos de Jesus. Embora lá para frente o texto diz que o último inimigo de Deus vai ser a morte. Bom, prosseguindo aqui, o que nós vemos? Nós vemos que no versículo 4, Jesus havia dito que essa doença não era para a morte, não era para encerrar o ciclo de vida de Lázaro, mas essa doença era para a glória de Deus. A doença do irmão de Marta, ou seja, de Lázaro, era para a glória de Deus. Então, se a doença era para a glória de Deus, nós entendemos o seguinte: quando Jesus chega e foi informado que Lázaro estava morto, Jesus obviamente se comoveu, Jesus obviamente sentiu, o lado sentimental aflorado dele foi demonstrado, e Jesus simplesmente dá uma ordem: tirai a pedra. O que era uma pedra? Era uma espécie de uma tampa que estava fechada, e poucos homens não conseguiam tirar, tinham pelo menos alguns homens para remover essa pedra. E nós entendemos que Jesus, ao ordenar que tirem a pedra, os homens obedeceram a voz de Jesus, a palavra de Jesus. Ao mesmo tempo que obedeceram a palavra de Jesus, Jesus fez um ato público. Jesus, ele simplesmente orou, pediu ao Pai, após ter se comovido, após ter mostrado o seu lado sentimental, após ter mostrado que o ser humano tem o lado humano, ele simplesmente ora, ele fala com o papai. E no momento que ele falou com o papai, o que aconteceu? Ele simplesmente disse, simplesmente saiu dos seus lábios sacrossantos: Lázaro, sai, vem para fora. E Lázaro, todo amarrado, todo envolto,
ele começou a sair. Aí Jesus mandou soltar aquelas faixas que estavam deixando ele enrolado. Jesus mandou e pediu para que deixassem ele ir. Mas, porém, o que eu quero falar com vocês neste momento são o que levou Jesus a ressuscitar Lázaro. Jesus necessitaria de legitimar o seu ministério. Porque para os judeus, Jesus poderia ser semelhante a Elias, Jesus poderia ser semelhante a Moisés, Jesus poderia ser semelhante a qualquer um outro profeta. Mas, na verdade, quem é Jesus pelo que ele está fazendo? Jesus ali, ele demonstra que está ressuscitando sonhos da família que estava em luto, dos amigos que estavam em luto, dos judeus que estavam em luto e daqueles curiosos que queriam saber o que Jesus ia fazer, qual a alternativa que Jesus ia fazer no caso de uma morte, no caso de uma perca, no caso de uma perca irreparável, porque a situação de Lázaro era irreparável. Como iria resolver esta questão? E quando Jesus pede para Lázaro sair, que Lázaro sai, e Jesus ordena que desamarrai para que ele pudesse andar e pudesse seguir o seu caminho, eu fico imaginando o seguinte: os sonhos perdidos de Lázaro e de Marta agora são recuperados. Os amigos de Jesus que morrem agora, esse amigo volta à vida. No caso, Lázaro voltou à vida. Os sonhos agora se transformaram numa realidade. Então chama a atenção os motivos que levaram Jesus a ressuscitar Lázaro, Jesus a trazer Lázaro de volta. Primeiro, Jesus o amava. Amava como amigo. Amava porque convivia na casa dele, estava na casa dele. Eu não vou dizer se pernoitava, o texto não diz, mas como são amigos, é bem verdade que ele pode ter pernoitado na casa de Lázaro. Ao mesmo tempo, se ele o amava, ele queria estar próximo de Lázaro. Primeiro ponto. O segundo, Jesus tinha que legitimar para os incrédulos que ele é Deus. Porque ele já havia falado que ele está no Pai e o Pai está nele. Mas os judeus, que tinham uma cultura voltada para Moisés, voltada para o Torá, esses daí, eles tinham dúvida da legalidade, da legitimidade de Jesus. E quando Jesus executa isso, milhares de judeus resolvem abrir o coração e seguir esse homem que pode trazer sonhos de volta, porque ele trouxe os sonhos da família de Lázaro, das irmãs de Lázaro, de volta. E eu entendo que esse foi o ápice do milagre de Jesus. Por quê? Porque Jesus havia falado: eu sou a ressurreição e a vida. E ele fez isso com o filho da viúva de Naim. E agora fez com Lázaro. E o próximo seria ele. E ele também fez com ele mesmo. Quando ele fala que ele é a ressurreição e a vida, eu volto a dizer, o poder da morte e da vida está sobre ele. Porque a Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, se ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a si mesmo, demonstra que ele tem poder sobre a vida do ser humano. Então chama minha atenção que eu não sei qual a área na sua vida que você aguarda Deus trabalhar. Às vezes você está desanimado, o teu lado sentimental precisa estar aflorado porque você perdeu alguém, você está com seus projetos atolados, seus projetos parados, nada está alinhado. E Jesus quer ressuscitar os seus sonhos que você precisa da universidade, do qual você parou e não tem forças para continuar, do qual um relacionamento que sucumbiu, Jesus quer fazer com que os seus sonhos voltem, os seus sonhos tornem a ser realidade. Mas para isso, você precisa crer. Para isso, você precisa confiar. Para isso, você precisa dar um passo. E quando nós olhamos para Marta e para Maria, com certeza elas estavam desesperadas como qualquer um de nós, como qualquer ser humano. Porque três situações: tristeza, enfermidade e morte. São três etapas que já aconteceram nas nossas vidas. Essas quatro palavras-chave, que depois entra a ressurreição, essas três, primordialmente, acontecem nas nossas vidas. Nós, muitas das vezes, ficamos tristes, nós, muitas das vezes, perdemos um ente querido, nós, muitas das vezes, temos que enfrentar a morte indo para o velório, indo para o cemitério,
E isso muitas das vezes não traz fulano, ciclano, beltrano de volta. Mas Lázaro tinha um melhor amigo. E esse melhor amigo trouxe a vida de Lázaro de volta, trouxe o sonho da família de volta. E é isso que Jesus quer fazer com você. Jesus quer trazer o seu sonho que está fora de cogitação para você, seu sonho que está disperso para você, seu sonho que está engavetado. Jesus quer trazer de volta. Gostaria que você ficasse com essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração e no teu. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém?